Olá, muito bom dia. São 10 horas no horário de Brasília, pontualmente. E a partir de agora, você confere notícias do Brasil e do mundo. Olha só, e a gente começa essa edição com um lembrete importante. Acaba hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E caso não seja feita, o contribuinte vai estar sujeito à multa, cujo valor mínimo é de R$ 165,74. Até às 4 horas da tarde, horário do último balanço divulgado pela Receita, cerca de 93% dos brasileiros que são obrigados a declarar o imposto já tinham feito o procedimento. O percentual corresponde, em números, a 31.560.558 documentos entregues. Também está previsto para amanhã o pagamento do primeiro lote de restituição. Mais de 6 bilhões de reais devem ser pagos a 3 milhões de contribuintes até o dia 30 de setembro. Os primeiros a receber são os idosos acima de 80 anos. O aplicativo da Receita Federal está disponível tanto para a declaração quanto para a consulta da restituição. E como a gente viu aí na reportagem, para quem já fez a declaração, começa hoje o pagamento do primeiro lote de restituições do imposto de renda. O dinheiro será depositado na conta bancária indicada pelo contribuinte na declaração. Neste primeiro lote, devem receber a restituição os casos preferenciais, como, por exemplo, os idosos e pessoas com deficiência. Segundo a Receita Federal, serão pagos 6 bilhões e 300 milhões de reais para mais de 3 milhões e 300 mil contribuintes. E mudando de assunto, a gente fala agora de saúde. As clínicas particulares vão começar nesta semana a aplicar a vacina contra a Covid-19. O imunizante será o da AstraZeneca e o preço estimado é de R$ 350. As clínicas particulares das capitais de todo o país já poderão aplicar a vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A fabricante importou 2 milhões de doses dos Estados Unidos para o Brasil, uma das exigências para a venda no mercado particular, aberto a partir do fim do estado de emergência em saúde pública definido pelo Ministério da Saúde em 22 de maio. A embalagem do imunizante será diferente da que os brasileiros estão acostumados a ver na distribuição da Fiocruz para os postos de imunização espalhados pelo país. A Françoise aproveitou a hora do almoço para atualizar a caderneta de vacinação. Para ela, a rede pública tem vacinas suficientes para cumprir a demanda da população. A não ser que a pessoa tenha muita urgência, não tenha como ir até um posto para tomar vacina gratuitamente. Serão oferecidas vacinas apenas para pessoas acima dos 18 anos que precisam completar o esquema vacinal ou que estejam se vacinando pela primeira vez. Todos os casos serão registrados no Programa de Informações do Governo Federal, o Conect SUS. As clínicas também devem checar se o paciente já se submeteu a todas as doses para evitar excedentes. A gente sempre foi complementar ao SUS. Eu acho que o grande público que vai usar a vacina de Covid no mercado privado são pacientes com avaliação de risco individual feita pelo médico. Então, o médico vai entender que já tem 5, 6 meses que ele tomou a terceira dose ou tomou a segunda dose, que ele é um paciente que está num risco aumentado, que ele deve antecipar a sua quarta dose. Só que essa quarta dose ela só está disponível para maiores de 60 anos no Programa Nacional de Imunização. Então, ele vai poder procurar a clínica privada e antecipar essa vacina conforme a orientação e prescrição do médico. A Associação Brasileira de Clínicas Particulares de Vacinação afirma que, igual a outras vacinas, como as da gripe, por exemplo, que também são vendidas e aplicadas nas redes particulares, as da Covid-19 estarão disponíveis para a venda. Essa opção pode aumentar o número de pessoas vacinadas no Brasil. Eu acredito principalmente naqueles pacientes que têm um risco aumentado ou que têm imunocomprometido, que não vão esperar a faixa etária de 60 anos. A gente acredita nesse trabalho, mas acho que o trabalho mais importante do mercado privado é esse poder de levar a informação, de trabalhar de caráter individual. Mesmo que ele não tome a vacina na clínica privada, ele vai ser orientado de forma correta e acaba se beneficiando e fazendo a vacinação nas unidades básicas de saúde. Para o João Paulo, não importa se a vacina é de graça ou paga. Para ele, o importante é se proteger das doenças. Mas também para dar mais segurança para todos, né? Porque a terceira dose, como eu tô no próximo mês eu vou viajar, passa mais segurança tanto para mim como os demais, né? Para ficar mais seguro, né? Todos deveriam fazer isso.
E o assunto agora é a guerra na Ucrânia. Os líderes da União Europeia concordaram em enviar 9 bilhões de euros para ajudar a Ucrânia. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. A quantia equivale a 46 bilhões de reais. O governo ucraniano estima suas necessidades mais urgentes em cerca de 5 bilhões de euros ao mês. Os financiamentos europeus serão realizados mediante empréstimos com taxas de juros especiais, informou uma fonte europeia. Os líderes da União Europeia também concordaram em implementar o embargo em uma parte considerável de suas importações de petróleo procedente da Rússia. Segundo Michel, o acordo afetará mais de 2/3 das compras europeias de petróleo russo como parte do 6º pacote de sanções do bloco contra a Rússia. Fontes diplomáticas anteciparam que o acordo se concentra no embargo às importações de petróleo russo que chegam por via marítima e exclui, por enquanto, as entregas mediante oleodutos. O plano foi a saída encontrada para superar a oposição da Hungria a um embargo generalizado ao petróleo russo, já que o país é dependente do petróleo bruto que recebe da Rússia por oleoduto. Segundo dirigentes europeus reunidos em Bruxelas, o 6º pacote de sanções inclui também a retirada do principal banco russo do sistema interbancário SWIFT e a inclusão de novos nomes na lista de funcionários russos sancionados. E agora a gente fala sobre a queda do avião no Himalaia. Todos os 22 corpos das vítimas foram encontrados. Equipes de resgate do Nepal recuperaram todos os corpos de vítimas de um avião de passageiros que caiu domingo no Himalaia com 22 pessoas a bordo. Os controladores de tráfego aéreo perderam contato com a aeronave pouco depois da decolagem da cidade de Pokhara, oeste do Nepal, na manhã de domingo. O avião seguia para Johnson, um destino popular de montanhismo. Helicópteros do Exército e de empresas privadas rastrearam a zona montanhosa remota, com o apoio de equipes em terras. Na noite de domingo, as buscas precisaram ser suspensas devido às condições meteorológicas, mas foram retomadas na segunda-feira. Se está mais para o lado da rota, há montanhas altas, traiçoeiras. A área do acidente é coberta por nuvens, é difícil chegar e não podemos localizar o local rápido, só com a ajuda de guias locais. 4 indianos e 2 alemães estavam a bordo, enquanto os demais passageiros eram nepaleses. De acordo com o site da Rede de Segurança Aérea do Nepal, o avião foi fabricado pela empresa canadense de Havilland e fez o primeiro voo há mais de 40 anos. O setor aéreo do Nepal cresceu nos últimos anos, com transportes de mercadorias e pessoas em áreas de difícil acesso, mas o país enfrenta problemas de segurança com pilotos mal treinados e dificuldades na manutenção de aeronaves. E essa edição fica por aqui, mas continue ligado, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!